paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, satisfação imensa nós estarmos aqui nessa quarta-feira para ministrar sobre a vida dos pais e filhos, relacionamento de pais e filhos, relacionamento da família. E eu fico grato por você poder abrir o seu lar, sua casa, sua vida, para que nós possamos juntos aqui ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Quero mandar um abraço especial à irmã Maria de Lourdes, do Cristo Reis. Ela esteve lá falando com a minha filha, me deixou o nome, é uma assídua assistente dos nossos programas, sempre está aí participando do nosso programa. Obrigado pela senhora, irmã Maria de Lourdes, Deus abençoe, o carinho. Ela me comunicou sobre os 2 desfechos terríveis que ocorreu na sua vida. Estarei orando pela senhora para que Deus lhe dê consolo, graça. O Senhor te ama e seja Ele que venha abençoar a sua vida. Também quero mandar um abraço ao Dr. Kleber, lá da Farmaforma, ali perto do ZUS ali, né? O Motos ali, que arruma motos ali. O Dr. Kleber sempre está me ouvindo aqui também, advogado, amigo, companheiro. Deus te abençoe, Kleber. Um abraço, satisfação imensa. Você está sempre aí conosco, nos ouvindo também. E a todos que estão nos ouvindo, não conheço você me conhece já hoje, né? Hoje eu estava também, fui pegar umas goiabas ali perto de um terreno meu para o meu netinho. E aí a irmã Maria me cumprimentou e ela com sua filhinha ficou a agenda dentro da minha caminhonete. Eu estou sem o seu nome da filha aqui, mas a irmã Maria, hoje que eu ponhei umas goiabas aí para o meu netinho. Um abraço especial à senhora, Deus abençoe a sua filhinha. Um abraço do pastor Silas, seu esposo, sua família, que Deus te abençoe. Nós vamos hoje ministrar uma palavra sobre filhos e pais rebeldes. Ué, pastor, não é só filhos que são rebeldes, não? Não, tem pais rebeldes também. Nós vamos aprender por que os pais são rebeldes. A palavra rebelde significa rebeliar, né? Não aceitar, bater de frente. Então é importante que nós entendamos que Deus, Ele quer uma família abençoada. E como trato sempre na quarta-feira com o relacionamento dos filhos, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse lado da rebeldia. E eu creio que Deus estará abençoando cada um de nós, tá certo? Que Deus possa te dar graça, quero orar neste momento. Jesus querido, louvo a Ti por essa grande oportunidade de estar aqui ao vivo neste programa, ministrando essas vidas, a nossa cidade e região, aonde quer que este programa tenha alcançado vidas, Senhor. Fala aos corações, fala nessas vidas, Senhor, manifestando a vida dos filhos e pais, que haja bênção, Senhor, dentro do coração dos pais e dos filhos. Senhor, venha sobre essa cidade, também a nossa irmã Maria de Lourdes, que se encontra, Senhor, triste pelo fato lamentável da tragédia que ocorreu com os seus filhos, genro e também a filha. Ó Deus, dê da sua graça a tua paz, consola o coração dela, só o Senhor pode fazer. E enfim, Senhor, venha nos abençoar, dar saúde àqueles que estão enfermos, seja repreendido todo mal, toda doença, no nome de Jesus, toda obra maligna seja repreendida, deles a paz, Senhor, em nome de Jesus nesta tarde, amém, amém. Nós vamos para um bloco de apoio, já voltamos já, não saia daí, te aguardo, hein. Louvor abençoado, os filhos vão abandonando os pais, vão abandonando as famílias, iniciando um outro processo de unidade de corpos com pessoas, né? Escolhe lá uma moça, um moço e sai de casa, abandona lar e vão se amaziando, gerando filhos sem estruturas, revoltados com pai, com mãe. E começa então um lar turbulento e nós teremos amanhã uma sociedade violenta como nós estamos assistindo. Como ontem nós vimos, o indivíduo desentendeu com a mãe lá por causa da namorada, já havia matado a esposa e resolveu matar a mãe, né? E pôs dentro de uma mala, ajudado pela namorada, lá segundo que eu vi a informação, e me joga no rio lá, não presta não, joga lá no lixo lá como se fosse um reduto, né? É o mundo que nós estamos vivendo, gente, é o mundo que nós estamos vivendo, né? Então eu queria que você agora me desse a oportunidade de falar um pouquinho para você ficar atento aí, porque você pode estar com um ato de rebeldia com seu próprio filho. E essa rebeldia fará do seu filho uma máquina mortífera contra você mesmo e a própria sociedade. Tá certo? Filhos e pais rebeldes. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas,
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. As nossas crianças são vítimas ou culpadas do processo que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Estamos diante de uma questão que ela é polêmica, isso aqui é muito polêmico. Quem é culpado pela existência de filhos problemáticos, violentos, rebeldes, envolvidos com o crime, com a droga? A culpa tem sido atribuída a vários fatores que seguem na nossa sociedade. E de acordo com algumas percepções de pessoas que eu fiz algum levantamento ao longo de um tempo que eu venho levantando essas questões. Não só aqui, mas aonde eu costumo estar. Esse dia eu estive em Natal, Rio Grande do Norte, e estava conversando com uma pessoa lá e ela era uma socióloga. E ela estava deixando claro que a violência que está crescente nesse país, primeiro são as leis que foram criadas de proteção para não haver violência com os filhos, e ela é mal interpretada e os pais não querem corrigir os filhos, porque tem medo que a lei venha sobre eles. De certa forma é um problema. Os pais têm que trabalhar, não tem onde deixar os filhos, mas a lei diz que se os pais trabalham por conta própria também, eles não podem levar os filhos para o seu lugar de trabalho. Os filhos não podem estar nesse ambiente de trabalho, porque caracteriza também que eles podem estar trabalhando. Então o Conselho Tutelar pode pegar esses filhos e levar eles embora. E eu te pergunto, o que vamos fazer se sancionam as leis para que possam os nossos filhos não estarem trabalhando, devem estar estudando? Concordo plenamente, mas não tem um lugar para deixar esses filhos, como é que faz? Então são essas coisas que nós precisamos analisar, porque a partir desse ponto de vista, será que é mais fácil esse filho ser criado com uma pessoa estranha, ou será que esse filho arrancado dos pais não formará na cabeça dele um legado de violência? Então eu passei por esses dias por um processo assim, de uma família que tinha lá seu armazenzinho, seu comérciozinho, vendendo suas coisas, e a criança lá, o Conselho Tutelar foi lá, e aí essa criança tinha que ser tirada dos pais, porque está lá junto com o trabalho, em casa sozinho não pode ficar, mas não tem onde deixar. Esses são os problemas sociais que nós enfrentamos. Quem é culpado desta geração violenta, perigosa e assassina que nós estamos vendo e assistindo? Quem são culpados? É esse tema que nós vamos tratar aqui hoje. Tá certo? Além das pesquisas bíblicas que eu já levantei, eu ouvi pessoas de diferentes posições sociais. Membros de igrejas, oficiais de justiça, promotores, alguns juízes, ouvi também polícia militar, polícia civil, e até mesmo elementos que professam outros tipos de credos e crenças e fés, até mesmo ateus. Procurando eu sentir essa circunstância que nós estamos vivendo e o que é que está acontecendo sobre esse problema social que está com dificuldade de ser resolvido. Alguns respondem ser a sociedade culpada deste processo. Muitos afirmam serem os pais, a família responsável por essa desgraça toda. Outros não tiveram respostas, mostrando-se confusos e reflexivos com o problema, porque parece que não há solução, mas tem solução. Tem solução. Há caminhos para solucionar, sim. O problema existe e requer uma análise profunda das dificuldades que nós estamos enfrentando com os nossos filhos. Por exemplo, lei da palmada, eu não posso dar uma palmada no meu filho. Lembre-se bem, uma criança, quando ela está em formação, até 6, 7 anos, você não pode bater na costa da mão dela, você não pode bater na palma da mão dela, você não pode bater nos pés dela, porque estão sensíveis à formação e ligado ao cérebro, você vai alejar músculos e você fará com que essa criança seja amanhã uma criança retardada, atrasada e uma criança que tenha sérios problemas mentais. Sou contra espancamento totalmente brutal, sou contra. Não podemos espancar filhos. A correção para os nossos filhos vai até 7 anos, 8 anos. Passou disso, dessa correção, agora é diálogo profundo, porque passam a ter um entendimento. Outro processo que está sendo uma confusão na cabeça dos nossos filhos.
Como você pode ter uma criança de 4, 5 anos chegar num armazém, chegar num mercado, chegar numa sorveteria, numa loja e o que é que você quer, meu filho? Olha, quando você fala isso para uma criança, você está dando já o direito dela se opinar, quando que ela não tem essas faculdades mentais com a sua linha racional de fazer escolhas. Por que então ela tem pai e mãe? Para que nós possamos fazer escolhas por eles nesse momento. Você deve dar para ele uma fruta azeda, para que ele tenha discernimento do que é o doce, o azedo. Meu neto, hoje, por exemplo, eu estava com ele e de repente achei uma frutinha que eu comia no mato lá, colhi a frutinha, falei, vovô, quando eu era pequeno, comia essas frutinhas aqui no mato, né? Aí tem uma pessoa que falou, será que isso não é veneno não, pastor? Eu falei, não, eu comi isso a vida inteira, eu não morri, meu filho. Aí peguei a frutinha, provei, mostrei para ele e tal, ele pegou, provou e tal, vovô, quero mais, né? Aí eu falei, olha, pode até engolir as sementinhas, não tem problema não. Ele, não, a sementinha eu não quero engolir, então joga fora e tal. Quer dizer, é a formação, você vai dando opção aos seus filhos, mas você tem que ensinar os seus filhos, você tem que educar eles. Você não pode, até 4, 5 anos, você deixar que esse filho faça escolhas de algumas coisas sérias. É importante, você não pode deixar o seu filho escolher se ele almoça ou não. Uai. Como é que você vai deixar o seu filho com 4, 5 anos? Não quero almoçar. Não, você tem que, não é forçar, mas você vai ter que... Não, mas está na hora do almoço, vamos comer, vamos tentando. E lá e vamos fazer alimentar. Aí, não, eu não quero comer. Aí você dá lá um saco lá de panturrada para ele, de glúten lá e tal, né? E gordura saturada. Aí quando nós vemos, nós estamos com nossos filhos obesos, que virão de sarcasmo nas escolas, algo de chocarrice para as pessoas, né? Porque os nossos próprios pais estão sendo rebeldes com o processo da natureza da criação dos nossos filhos. Então, gente, é esse tema que eu quero tratar aqui com você hoje, tá certo? Na realidade, eu não sou o expert no negócio, eu não sou o que sei tudo nessa área, mas eu tenho 2 filhas bem criadas, bem educadas, bem formadas. Não foi fácil, meu filho, não foi fácil. Se eu te falar para você que é fácil, se você não quer ter problemas, filho, não crie filho. Principalmente agora com essas leis que surgiram. Elas vêm contra os próprios pais. Olha, um professor, professor, você que está me ouvindo, professor, como é que você ensina seu filho na escola que se o filho for corrigido pelo pai, chama a polícia? Você vai ter esse filho amanhã te assaltando, professor. Você não pode fazer um negócio desse. Isso é antissocial, isso é antiético, é antifamília. Você está criando uma pessoa que a polícia serve para os pais. Agora, tudo bem, você como professora, como professor, deve estar atento sim, se essa criança está sendo violentada, agredida, se ela não está bem, quando ela vem de casa para a escola, terá nela o subsídio sim suficiente para você entender que essa criança está sendo violentada. Eu acho normal você desencadear a justiça para isso e ela é cabível para isso sim. Agora, gente, nós temos que apoiar a família em cuidar dos filhos, a educar os filhos, porque hoje está invertendo os papéis. Os pais querem que os filhos venham da escola educados. Escola não foi para poder formar plenamente a educação dos filhos. A educação dos filhos deve vir de dentro do lar. Os nossos professores, como aios, como pedagogos, eles foram mestrados para ensinar os nossos filhos o ABCD. Eles foram ensinados e preparados para dar aos nossos filhos o saber da matéria, do entendimento secular. Agora, nós, famílias, fomos dados a nós por Deus, esses filhos foram emprestados por Deus para nós, para que nós pudéssemos educar os nossos filhos, para que nós pudéssemos formar os nossos filhos. Conflitos de gerações vêm surgindo há tempos. Eu não sou sociólogo, mas eu tenho olhado, eu tenho observado as classes, a sociedade ao longo desse tempo como cidadão e como uma pessoa que não é negligente. Eu estou atento às questões, né? Sempre estou tratando com pessoas, lidando com famílias. Então eu estou olhando sempre o nosso quadro social, o que é que está acontecendo, né? Não só aqui, mas em todo o processo que eu posso. Hoje, a questão da internet, você tem acesso ao mundo inteiro. Então, eu fico pensando o seguinte, hoje eu vou ser sincero para você. Não adianta o Brasil falar que nós temos que implantar pena de morte. Nós vamos matar adolescentes que os próprios pais os fizeram marginais. Os próprios pais empurram essas crianças para ir para o semáforo para pedir dinheiro, para pedir pão, para pedir leite, para pedir arroz, para pedir feijão, para que eles possam gastar o dinheiro na cachaça e na droga. Então esses filhos são produtos da rebeldia dos pais.
Na realidade, esses filhos são vítimas. E amanhã, eles sentindo a violência e a rejeição da sociedade sobre eles, você que tem um carro de vidro elétrico, você vai chegando numa esquina, vê um garoto, é um perigo hoje onde está um garoto. Está ali com uma navalha na mão, está ali com estilete, está ali com uma faca, está ali com um revólver. Né? Então, você automaticamente já vai fechando o vidro. Por quê? Porque é escuso, são antissociais, são marginais já para nós. Eles estão à margem da sociedade. É o que nós estamos assistindo. Então, gente, na realidade, eu te pergunto o seguinte, esses filhos jogados pela rua e os assistentes sociais, o que estão fazendo com eles? Porque, na realidade, os filhos que têm pais e que estão tentando cuidar deles, às vezes são interpelados pelo processo social. Então, de quem é esse desastre? De quem que é essa mazela que nós estamos vivendo? Primeiro é o seguinte, gente, falta Deus no negócio. Porque se esses pais, se a nossa sociedade, se as autoridades, elas temem a Deus, haverá um respeito pelo próximo. Porque eu não posso conseguir amar a Deus sem primeiro amar o meu próximo. Então, às vezes, eu estou fazendo a mamadeira do meu neto, eu estou arrumando a comidinha dele, eu derramo lágrimas em saber que tem crianças passando fome. Tem crianças passando fome. E essa gente roubando a Petrobras aí, enfiando esse dinheiro, não vou nem te contar, é um trem de doido, é um trem de maluco, né? Então, nós estamos vivendo numa sociedade doente sem Deus, uma sociedade desprovida de Deus, uma anarquia total sobre as famílias e as pessoas querendo responsabilizar alguém. Não, a primeira responsabilidade eu tenho que assumir ela, falta Deus na minha vida, porque se Deus estivesse na minha vida, os caminhos não estariam dessa forma, as coisas não estariam acontecendo dessa forma. Bom, o lar hoje mudou muito e as estruturas dos lares modernos se tornaram um caos. Há 3 pontos que são bem conhecidos e que nós devemos aqui olhar um pouquinho, eu quero tratar ele com você aqui. A questão do amor que está esfriando. Como pode o amor esfriar? Olha, o amor está esfriando porque a geração que nós estamos, com essa geração de fast food, com essa geração, fast food, essa comideria rápida, essas coisas rápidas que nós queremos comer, esse shopping, essa mazela toda que vai surgindo no nosso caminho para o consumismo, o amor vai se esfriando e na realidade nós vamos nos tornando materialista pelo ter, pelo que nós temos. Então se o seu filho não tiver aquele boné lá, ele não faz parte daquele grupinho da escola. Mas aquele boné é caro, então você vai tirar da boca, do sustento e vai comprar aquele boné para o seu filho fazer parte daquela etnia. E sabe lá se ela não está usando droga. Então, mas o meu filho tem que usar esse tênis de marca, porque lá na escola eles usam. Ninguém come tênis, tênis não enche barriga de ninguém, gente. A palavra Nike no original grego significa o que vencer. Não quer dizer que o cara está com Nike no pé e ele venceu, pelo contrário, ele ainda não venceu nada, meu irmão. Só é fachada. O cara não é pelo estar com Nike no pé, cara. O cara é quando ele é um cara ético, moral, um cara íntegro, um cara que resolve os problemas e os conflitos. Afinal de contas, roupa não quer dizer quem eu sou. Roupa simplesmente diz o que eu quero, tá certo? Se eu estiver meio sem roupa, eu estou dizendo que eu quero o quê? Extrapolar meu corpo e quero ativar a sensualidade. Quando eu estou vestido para uma festa, eu estou dizendo que eu vou para uma festa. Quando eu estou vestido de roupa de praia, estou dizendo que eu vou para a praia. Roupa não qualifica a moral de uma pessoa, enobrece ou diminui ela, mas nós estamos vivendo uma geração que valoriza esse lado de coisa. Então nós estamos diante de uma sociedade doente. E os nossos filhos estão doentes porque eles querem consumir. Querem laptops, querem televisão só para eles, querem um computador só para eles, querem um celular só para ele, quer ter um lugar privado para ele se relacionar, sabe lá com quem. Estamos vendo aí agora, parece que vai ser um julgamento lá no mundo americano e tem lá o filho de uma brasileira que foi envolvido em terrorismo. Então, esses problemas, gente, você quer ouvir uma verdade minha aqui? A maldição da nossa vida chama-se internet. A maldição da nossa vida, dos nossos filhos, a desgraça dos nossos filhos, chama-se internet. Você não tem como controlar isso, meu filho. Está aberto, é uma página, você entra no mundo inteiro. E os nossos filhos não têm uma rota, um alvo, porque o Salmo 127 diz que os nossos filhos são como flecha. E diz que nós somos valentes. Hoje os pais têm sido covardes.
Nós estamos nos acovardando para corrigir os nossos filhos e tratar com os nossos filhos. Até porque existem leis que favorecem a desgraça dos nossos próprios filhos. Então nós temos que olhar isso com muita seriedade. E saber quando nós podemos opinar por caminhos mais justos, gente. Para que os nossos filhos sejam gente amanhã e não sejam assassinos dos próprios pais. Porque se um cara desse tem coragem de matar a mãe, quem que ele vai perdoar no caminho dele, gente? Eu tenho pais que dormem armado, meu filho, com o quarto trancado de medo de filhos. Nós estamos vivendo essa época, gente. Então o primeiro fator, o amor está esfriando porque falta Deus na vida da família. Quando falta Deus na vida da família, faltou toda a essência da vitalidade da família, gente. Deus. O amor vai se esfriando porque, por si já, o casamento e a sociedade complexa também têm esfriado esse tipo de relacionamento. Então, eu vejo lá, por exemplo, gente, vamos ser sinceros, gente. Se uma criança não pode trabalhar antes dos 16 anos, ela tem que estudar, e eu concordo, tem que estudar mesmo. Mas se ela não pode trabalhar, onde é que essa criança vai ficar? Com o pai e a mãe trabalhando. Quem criou um lugar para essas crianças ficarem? Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que está num país aí, não vou nem citar o nome, foram para lá, esse sobrinho meu resolveu ser um magistrado, ser um juiz. Ele foi estudar numa escola e quando terminou o seu primeiro grau, sabe para onde que ele foi? Para um campus. O que é isso, pastor? É uma faculdade que é um campus. Então lá ele começou a trabalhar como o carregador de processo do juiz já. Ele começando a entrar na área do segundo grau, ele já entrou na área de fazer ali o seu estudo e já começar a carregar os processos para o juiz. Como ele desejou ser juiz, então ele já entrou trabalhando já com idade de 10, 12 anos dentro de um tribunal. Tá certo? Você imagina que juiz será um cara desse? Você imagina que ofício esse cara vai prestar à sociedade? Agora, fala sério. Garoto não pode trabalhar. Garoto não pode ficar com os pais que estão trabalhando. Garoto não pode, de forma alguma, estar na escola, porque a escola é de manhã, então ele tem a tarde livre para estudar em casa sozinho, mas a lei diz que ele não pode ficar sozinho. Assistentes sociais dizem que ele não pode ficar sozinho. Então tá. E aí? Ele vai para onde? Pro meio do inferno ele vai? Mas claro que ele vai pro meio do inferno. Um traficante vai adotar ele. A nossa estrutura social não tem caminhos para poder atalhar isso. Então criam-se leis, mas não criam caminhos. E eles ficam vulneráveis a essas desgraças. Mas se tudo que nós fizermos for direcionado a Deus, tudo sai direitinho. O mundo judaico, ainda que ignorado por todos, vocês sabem, a criança era alfabetizada pela lei. Eles tinham que aprender os 5 primeiros livros da Bíblia. Era chamado os professores de aio. A palavra aio no hebraico significa pedagogo. Tá certo? Então eles eram formados nessa época. Eles estudavam até se formar no Pentateuco. O índice de analfabetos no mundo judaico é 0. Não existe analfabetos no mundo judaico. Parece que o Brasil, ele tem um prazer, tá aí agora, o manifesto dos professores. Gente, desvalorizar um professor, ele é uma autoridade nesse país, gente. Um professor é aquele que está no segundo lugar dos pais, gente. Nós, a sociedade, tínhamos que lutar por isso. Os professores tinham que ter belíssimos salários, ter grandes recursos, ter dentro das suas escolas condições plenas para poder educar os nossos filhos, alfabetizando eles. Então nós teremos uma sociedade amanhã doente. Mas o passo principal de nossas vidas é porque falta Deus. Estamos aí agora querendo preparar um carnavalzão para o nosso país afora, né? Preocupação de todas as autoridades agora se volta e a polícia já está coçando a cabeça, né, de como fará a segurança desse país. Daqui 9 meses, quantos bastardos irão sair? Será dado à luz de bastardos que vieram do estrangeiro, porque eles veem as mulheres brasileiras todas como prostitutas. As nossas esposas são prostitutas para eles. E o Brasil é a terra do samba, é a terra da bola, é a terra dos analfabetos, dos ignorantes, né? Também. Que Deus tenha misericórdia dessa nação, que Deus tenha misericórdia de nós.
Então esse amor esfriando, tornando uma sociedade complexa, uma sociedade está em crise, e é a crise que nós estamos enfrentando. Olha, quando eu fico às vezes chateado, que eu digo o seguinte: as pessoas preferem ser religiosas do que ser evangélicas. Porque uma pessoa religiosa, ela não lê Bíblia, ela não se conforma com Bíblia, ela não aceita a Bíblia. Uma pessoa evangélica, ela lê a Bíblia. E se você quer educar os seus filhos e querem a bênção dos seus filhos, é evangelho. Eu não preciso espancar minhas filhas não, esmurrar elas, de jeito nenhum, meu filho. Era com o evangelho, o temor da palavra de Deus no coração delas. Deixa eu ver a hora aqui, não vai dar tempo, eu nem entrei na mensagem aqui, não vai ter jeito não, gente, infelizmente, né? Então nós precisamos saber educar os nossos filhos com o temor de Deus no coração. O sustento da casa está cada vez mais problemático. Manter o pão, o alimento, está complexo. Se o dinheiro falta, a confusão está armada. Quando sobra, aí que o pau quebra também, né? Não tem, vamos brigar, vamos discutir. Mas tem, está sobrando, então vamos quebrar o pau para poder dividir também. Está assim a família. Estamos neste clima. Filhos sem afeto, a conveniência dos pais com os filhos cada vez menor. A convivência dos filhos com os pais está cada vez menor. Os filhos estão sendo roubados. O pai chega em casa, o filho já está dormindo. Ele sai, o filho está dormindo. Então esse filho não tem afeto do pai. As influências que estão sendo levadas sobre eles, desde os tenros momentos da sua idade, na escola, na rua, pelas pessoas, são influências malignas satânicas. Os pais precisam sair de madrugada para enfrentar a vida, e quando chega, os filhos estão dormindo. Eles veem o filho, quando estão saindo, dá um beijinho deles, e quando chega, estão dormindo, dá um beijinho. Não há relacionamento. Esse pai é um estranho para eles. E aí, né, pai, vamos falar sério, filho. As pessoas falam assim: nossa, o pastor Silas, ele é muito franco na televisão, ele fala cada coisa pesada. Ô, meu irmão, se eu não falar a verdade pra você aqui, você tá cansado de ouvir baboseira na cabeça, meu irmão. Eu tô aqui, meu irmão, pra te falar verdades, cara. Tô aqui pra te falar a verdade, meu senhor, minha senhora. Fala sério, meu irmão, chega final de semana, você vai empanturrar de cachaça, de cerveja, de churrasco, e seu filho, meu irmão, ó, rua, do mesmo jeito, meu irmão. Não tem relacionamento nenhum, filho. Ou então, chega final de semana, você quer o seu carrão, a sua mordomia que você trabalha para ter esse luxo que você tem, e isso é que é importante para você, filho, relacionamento, meu irmão. Não existe amor e afeto, isso é pais rebeldes. Isso é pai rebeldes. Essa é uma dura realidade, gente. Complicado, né? Nossa, meu pai do céu, é complicado, velho. Como são os filhos? A personalidade dos nossos filhos é fruto de uma carga variada de influências que são recebidas na sua formação do caráter e da sua natureza. Essas são as influências que formarão a personalidade dos nossos filhos. Em meio em que forma e que processo vivem os nossos filhos na tenra idade? Você, hoje, o seu filho... Eu tenho pais que de vez em quando ele procura, fala: pastor, eu não consigo mais ter relacionamento com meus filhos. Eu não consigo conversar com meus filhos. Meus filhos têm medo de mim. Mas tem medo mesmo, mãe. Tem medo mesmo, mãe. Quando vai falar com você, você está alterado pelo álcool ou pela droga, porque nós estamos hoje também com um problema seríssimo de droga hoje, né? Os pais, os adictos, né? Nós estamos com um número de adictos nesse país afora que é desastroso. Nós somos o segundo no ranking mundial como consumidores de droga, gente. Nós somos o segundo. Primeiro os americanos, depois somos nós. Triste essa estatística. Eu estava esses dias agora numa loja de uma pessoa numa determinada cidade aí, e vi lá os objetos tão bonitos, entalhado à mão. Fui saber da Indonésia. Eles cortaram o relacionamento com o lojista, não querem mandar mais produto para ele. O camarada falou: vou quebrar toda a estrutura que eu fiz aqui, pastor. Vou quebrar, porque para eles eu também sou um traficante. Todos os brasileiros para os indonésios são traficantes. Meu irmão, olha que tristeza que nós estamos chegando, o caos que nós estamos chegando, gente. Lamentavelmente, meu irmão. Agora isso, meu irmão, pode arrumar a cadeia que for, pode arrumar o tipo de segurança que quiser, meu irmão, pode fazer o que quiser, como diz o Salmo 127, em vão trabalham as sentinelas. Em vão trabalha, mas o que tem que fazer? Deus na nossa vida, gente, é Deus na nossa vida.
É o amor de Deus, o amor ágape em nossas vidas. Aí nós vamos conseguir amar os filhos e não o dinheiro. Amar os filhos e não amar os bens. Amar os filhos e não amar o patrimônio. Valorizar a esposa, valorizar o esposo e não valorizar o vizinho, o amigo, o estranho que entra na nossa vida, gente. E valorizar aqueles que estão à nossa volta, que são os nossos filhos e a nossa própria família. Filhos rebeldes sempre estão de mau humor e criando conflito com os pais e com os próprios irmãos, numa revolta dentro do lar. E aí? Que dia que você... Deixa eu aplicar aqui agora, porque o tempo está chegando aqui, 46 minutos já vai, nós estamos no ar. E são 60 minutos, então eu tenho aqui mais... Eu tenho aqui 14 minutos só. Presta atenção. Como é que pode se resolver um problema? Que dia que você sentou com seu filho e falou, vamos falar com Deus aqui nós dois, meus filhos? Vamos falar com Deus? Tão cedo eu ensinei minhas filhas a falar com Deus. Quantas vezes minhas filhas estavam brincando em casa, lá no cantinho, eu abria a porta do quarto, dobrava o meu joelho e começava a minha oração. Ó Deus, muito obrigado pela minha existência, pela minha vida, pela minha família. Obrigado pela vida da minha fofa, dessa esposa que o Senhor me deu, essa companheira. Obrigado pela vida da Lídia Carolina, da Karina Criscila. Obrigado por essas duas filhas. O Senhor nos deu de presente. Me ajude a criar elas, a colocar amor no coração delas. Elas paravam de brincar e eu escutava elas dizer, o papai está orando por nós. Que dia que seu filho escutou você orar por ele? Você tem vergonha até de orar, meu filho, de falar com Deus. Você morre de vergonha de falar com Deus. Então, de repente, elas vinham, entravam debaixo dos meus braços, eu ajoelhado na cama, aí as duas cabecinhas de cá, e nós chorávamos juntos, e eu ensinei elas a orar, a buscar Deus, a falar com Deus. Ensinei elas. Hoje elas casaram, ensinei elas que agora elas têm que levantar um altar na casa delas com Deus. Lá, agora eu não tenho mais responsabilidade sobre o altar da sua casa. É vocês, a Bíblia diz, deixará o seu pai e a sua mãe. Vocês me deixaram o meu altar que eu levantei lá, porque vocês casaram. Agora vocês têm que levantar o de vocês. É assim que a Bíblia ensina. Sabe, olha, eu vou ser sincero, gente. Alguma maldição está para vir, gente. Lamentavelmente está para vir uma grande maldição. Porque esses pastores miseráveis, em vez de estar ensinando a palavra de Deus, quer dinheiro também, esses miseráveis. Nós estamos numa era tão confusa, gente, que só a graça de Deus sobre a nossa vida. Só se pensa em dinheiro. Ora, se pastor está corrompido com dinheiro, imagina essa sociedade, gente. Se igrejas estão interessadas em enriquecer, Deus nunca aceitou que um templo de uma igreja fosse rico, suntuoso e bonito, gente. O primeiro templo que Deus fez foi uma favela no deserto. Diz que tinha pele de golfinho no tabernáculo do povo judaico. Você sabe o que é pele de golfinho? Aquilo não seca, meu filho. Aquilo tem uma gordura, uma cola. A areia do deserto colava naquilo. Era a coisa mais feia do mundo. O templo dos israelitas caminhando pelo deserto. Aquela areia, aquela poeira colada naquilo. Um trem horroroso, meu irmão. Olhava assim naquilo, falava que negócio feio aquilo. Talvez você olhe numa casa, aquela casa está como que se ninguém pudesse morar dentro dela, de tão feia que é por fora. Mas lá dentro existe uma família. Na sua casa, olhando essa mansão, essa estrutura, essa casa boa, existe uma família aí dentro? Porque às vezes nós olhamos aquela casa tão luxuosa, tão bonita, mas lá dentro não tem família. Ninguém fala com ninguém, ninguém respeita ninguém, ninguém fala com ninguém, ninguém atende ninguém, ninguém olha ninguém, ninguém ama ninguém, ninguém respeita ninguém lá dentro. Então, gente, isso é muito sério. Então precisamos ensinar os nossos filhos a levantar um altar de Deus e orar ao Senhor. Porque templo, meu filho, é onde o povo agrega. Deus não mora lá, gente. Precisamos tirar isso da cabeça nossa. A religião ensina isso, que o templo é sagrado. Primeiro é Deus, depois a sua palavra, depois Cristo mediador, depois o Espírito Santo que nos convence do pecado, gente. Sem isso, gente, desista. Minhas filhas, desde a tenra idade, aprendeu que nome de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. O que se salva numa igreja é a palavra que é ensinada e pregada. E a comunhão levantada de coração para coração com o relacionamento com Deus. Do contrário, gente, desista. Teremos essa sociedade daí para pior.
Bom, eu lamento, né? Não pude concluir aqui o sermão, eu fiquei só no primeiro tópico e fazer o quê? Mas fica aqui o meu recado para você. Tem caminhos. Coloca Deus dentro do seu lar. Levanta um altar dentro da sua casa. Chame seus filhos, chame a sua família, comece a fazer uma oração. Orar ao Senhor. A palavra oração significa verbalizar o que você está sentindo. A palavra oração, ela se divide em duas partes. Primeiro é a palavra oratória. Quando eu vou orar, o próprio Jesus disse, olha, quando você for orar, não fica repetindo palavras. Quando você for orar, fala comigo. Ele já sabe o que você precisa, mas Ele quer que você seja sincero com o seu coração. Deus, eu estou aqui. Meu filho, qualquer hora vai aparecer uma notícia aqui que ele está na cadeia, está preso. Senhor, eu não suporto isso, eu não criei filho para ser morto pela polícia ou por bandidos. Eu não criei filho para desrespeitar as pessoas na rua. Eu não criei filho para estar com uma arma na mão assaltando pessoas. Eu não criei filho para estar com droga e bebida na mão. Fale isso para o Senhor, verbalize isso com o Senhor, porque a palavra oração significa primeiro oratória e depois você entra em ação pelo que você pediu. É a palavra oração. Que adianta? Não é por muito falar que Deus vai te ouvir. O próprio Jesus ensinou isso no capítulo 6, quando Ele ensinou aos seus discípulos as palavras que nós devíamos tratar com o Senhor, sobre a oração, que trata-se a oração ecumênica, né? Não tem oração ecumênica na Bíblia, que o ateu pode fazer, o satanista pode fazer, o religioso pode fazer, o evangélico pode fazer. Negativo. A oração é para todos, está aberto para todos e é a palavra verbalizada que eu preciso falar com Deus. Então minhas filhas sabem muito bem orar. Foi ensinado isso para elas. Fazer escolhas certas. Se escolher errado, é porque elas quiseram escolher. Mas foi ensinado para que elas fizessem escolhas certas. Então, meus filhos, que Deus te abençoe. Graças a Deus esteja sobre você. Deve ter gente aí muito bravo comigo aí por algumas verdades que eu falei. Fazer o quê, né, meu irmão? Eu não estou aqui para agradar você, filho, muito menos a mim. Estou aqui para que essa palavra seja manifesta na sua vida. Que Deus te abençoe. Quero orar por você, Pai querido. Abra o entendimento da nossa sociedade, ó Pai. Um país tão abençoado, tão rico, tão fértil, tão produtivo, ó Pai. Deus, essa nação, dê graça a ela, meu Deus. Olhai para as nossas famílias, olhai para os filhos que estão envolvidos na criminalidade, que às vezes os pais erraram no passado. Deus, dê sabedoria a esses pais, como ensinar os filhos, netos, como administrar uma família, Senhor, não como negócios, como ganho, mas como estrutura de Deus. Ó Deus, venha abençoar cada um dos teus filhos que ouviram esta palavra. Dê sabedoria e entendimento em nome de Jesus, eu te peço, amém, amém. Um abraço do pastor Silas, até à noite, um grande culto, estarei ministrando hoje um ensino da palavra de Deus na nossa comunidade. Se você puder, te aguardo lá. Tchau, tchau, fica com esse clipe.